Quando alguém me procura falando em planejamento financeiro, quase sempre a conversa começa do mesmo jeito. Quero montar uma carteira de investimentos. E eu preciso frear um pouco essa expectativa, logo no início. Um parênteses aqui, eu sou planejador financeiro e consultor de investimentos, então eu consigo enxergar essa linha tênue entre os dois lados. Carteira de investimentos não é planejamento financeiro. Ela faz parte do planejamento, mas está longe de ser um todo. Quando a gente confunde essas duas coisas, o risco é investir bem e ainda assim ter uma vida financeira completamente desorganizada. Então, deixa eu te explicar de uma forma bem simples. Carteira de investimentos é um conjunto de ativos que você tem. É onde você aplica o dinheiro. Renda fixa, ações, fundos, previdência, fundos imobiliários. É a distribuição desses ativos, o famoso asset allocation, pensando em diversificação, risco e retorno. Isso é muito importante, mas responde apenas uma pergunta: aonde o dinheiro está investido? Planejamento financeiro responde perguntas muito maiores. A primeira delas não é sobre mercado, é sobre sua vida. Quais são seus projetos? O que você quer realizar ao longo do tempo? Comprar um imóvel, trocar de carro, fazer uma transição de carreira, como eu fiz, garantir a educação dos filhos, viajar, se aposentar com tranquilidade. Tudo isso são projetos de vida. E cada projeto tem um prazo diferente. Projetos de curto prazo, normalmente de até 2 anos, não podem correr quase nenhum risco. Projetos de médio prazo, entre 2 e 5 anos, já permite alguma oscilação. Projetos de longo prazo, que são acima de 5 anos, permitem pensar em crescimento. E projetos de longuíssimo prazo, acima de 10 anos, pedem uma lógica completamente diferente. O planejamento financeiro começa aqui, entendendo o que você quer, quando você quer e a que custo. Só depois disso faz sentido discutir sobre investimentos. Outro ponto fundamental do planejamento é organizar a casa. Quanto você ganha, quanto você gasta. Para onde o dinheiro vai todo mês? Muita gente investe sem nunca ter olhado o orçamento com atenção, sem saber exatamente quanto sobra, sem saber quais são os gastos fixos e quais são os variáveis, e quais poderiam ser reajustados. Sem essa visão, a carteira de investimentos vira um castelo de cartas. O planejamento financeiro também envolve olhar para as dívidas, e aqui é importante quebrar um mito. Dívida não é só nome sujo ou conta atrasada. Financiamentos, empréstimos, parcelamentos longos fazem parte do dia a dia de muita gente. E muitas vezes existem dívidas que podem ser eliminadas, renegociadas ou até reorganizadas, liberando fluxo de caixa e trazendo mais tranquilidade. Outro ponto que quase sempre fica de fora quando a gente pessoa pensa só em investimentos é a aposentadoria. Quanto você quer ganhar no futuro? Com que padrão de vida? A partir de que idade? E mais importante ainda, quanto de patrimônio você precisa acumular para sustentar essa renda? É aqui que muita gente se assusta com os números. A carteira de investimentos é uma ferramenta para isso, mas a decisão começa muito antes, na definição do objetivo. Planejamento financeiro também é pensar em proteção. Se você ficar doente, se sofrer um acidente, se precisar parar de trabalhar por um tempo, como fica a renda da sua família? Reserva de emergência, seguros, estruturas de proteção fazem parte do planejamento. Não são investimentos para ganhar dinheiro, são instrumentos para evitar que tudo desmorone diante de um imprevisto. Lembra do castelo de cartas que eu mencionei antes? Então, outro ponto cada vez mais relevante é a eficiência tributária. Como pagar menos impostos dentro da lei? Como organizar rendas, investimentos e estruturas de forma mais eficiente ao longo do tempo? Isso também é planejamento financeiro. E, para quem tem família, entra ainda o tema legado. Como que esse patrimônio será organizado no futuro? Como evitar conflitos, custos desnecessários e problemas para filhos, herdeiros ou beneficiários? Percebe como o planejamento financeiro é muito mais amplo do que a escolha de ativos? A carteira de investimentos é uma parte importante do processo, mas ela precisa estar conectada a um projeto de vida. Precisa conversar com prazos, com objetivos, riscos, proteção e futuro. Quando alguém investe sem planejamento, corre o risco de ter bons ativos, mas péssimas decisões. Quando investe com planejamento, o dinheiro passa a ter função, passa a trabalhar a favor da sua vida, que a pessoa quer construir. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o planejamento financeiro de uma forma mais completa, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda acha que planejar é só escolher investimentos. Aqui, a ideia é exatamente essa: mostrar que dinheiro não é um fim, mas é um meio para viabilizar projetos e construir uma vida mais organizada ao longo do tempo.